Bom, então a gente vai falar aí do João Batista Figueiredo, o último presidente, né, que governou o período da ditadura civil-militar instaurada no Brasil em 1964, ok? O João Batista Figueiredo ele governou aí de 79 a 85, 6 anos, né? Justamente porque no governo Geisel, no governo anterior ao do João Batista Figueiredo, em 1977, para ser exato, foi feita uma série de alterações na legislação eleitoral, que a gente chamou, inclusive no vídeo anterior, aí, sobre que a gente chamou de pacote de abril, né, que é o nome desse conjunto de alterações na legislação eleitoral em 77. E aí, numa dessas alterações, foi estabelecido o mandato presidencial para 6 anos, né? E por isso que o Figueiredo acabou governando aí durante 6 anos. É ele que vai concluir o processo de abertura política que havia sido iniciado durante o governo Geisel, né? O governo dele foi marcado aí por uma grave crise econômica, né, vinda basicamente aí daquele período que a gente já viu na aula anterior também, que foi a questão do fim do milagre econômico decorrente principalmente da crise internacional do petróleo de 1973. Então, após a crise do petróleo de 73, o milagre econômico, né, como ficou chamado aquele período de crescimento econômico acelerado, acabou deixando de existir e aí o Brasil passou por uma grave crise econômica que atravessaria aí toda a década de 80 e o início da década de 90, né? Isso aconteceu principalmente porque a partir de 73, com a primeira crise do petróleo, depois teve a segunda em 79, o Brasil teve que dobrar, triplicar, aliás, né? E depois até mais, o gasto que teve que disponibilizar para importar petróleo, né? A gente viu que o Brasil, na época, importava cerca de 80% do petróleo que consumia e do dia para a noite a gente teve que gastar muito mais para importar esse petróleo. E aí isso afetou diretamente a nossa questão econômica, não é? A questão aí da balança de pagamentos, porque a gente passou de uma hora para outra a gastar muito mais para importar o petróleo, né? Em contrapartida não houve um aumento das exportações. Então o Brasil continuou exportando mais ou menos a mesma coisa, mas teve que gastar muito mais para importar petróleo e isso gera o que a gente chama de como é que chama? Quando a balança de pagamentos não está equilibrada, o desequilíbrio da balança de pagamentos, né? Então é o Figueiredo, né, como eu já disse, que é o cara que vai ficar responsável aí por concluir o processo de abertura política, ok? E aí, como eu já também disse, né, o governo do João Batista Figueiredo é marcado por uma grande crise econômica que foi aí causada lá pela crise internacional do petróleo e pela própria orientação econômica do governo, que tinha como um dos pilares do desenvolvimento econômico do país o financiamento pelo capital externo, né, do nosso crescimento econômico. Então, diante de uma crise internacional, o capital internacional acaba ficando menos acessível, né, para ser investido aqui no Brasil. E aí os grandes capitalistas internacionais retiraram dinheiro do país e o Brasil virou aí meio que o que seria hoje uma Venezuela, né? Sem exagero, porque se vocês perguntarem aos pais, aos avós de vocês vão verificar que no início da década de 80 no Brasil tinha crise de abastecimento. Você ia ao mercado e não tinha comida, né? A gente depois vai ver o porquê que isso aconteceu, ok? Então vamos dar uma lida aí na apostila e a gente intervém quando for necessário. O nome de Figueiredo foi escolhido por Geisel e a Arena aceitou o general como o novo presidente do país. A oposição, o MDB, lançou um candidato, mas como as eleições eram indiretas, Figueiredo ganhou no Congresso com uma diferença de 129 votos. João Figueiredo assumiu o governo, dando continuidade à abertura política iniciada no governo Geisel. A censura foi suavizada, tanto que os jornais apresentavam algumas críticas ao governo. Então, existia, né, a censura. A gente
não falou tanto aí dessa questão da cultura, da censura, os meios de comunicação e tal, mas na época do regime militar não havia liberdade de imprensa, não é, de expressão, de pensamento, principalmente no período que vai de 68 até 74, né? Depois de 74 em diante, aí, né, vão sendo tomadas medidas liberalizantes, né, até porque, como eu já disse na aula anterior, foi o Geisel que acabou, foi o Geisel escolhido pelos militares para encabeçar esse processo de abertura política aí, justamente por conta da crise econômica, né? E aí ele iniciou o processo de abertura política dando uma flexibilizada, digamos, na censura, o que fez com que o governo Figueiredo tivesse uma coisa que talvez os outros governos não tiveram, que foi uma relativa oposição, né? O país, contudo, enfrentava graves problemas no setor econômico. Com a alta inflação, o preço dos produtos disparou e os salários dos trabalhadores não acompanhavam esse aumento, né? A gente já viu, inclusive, que a política do crescimento econômico do regime militar, que a gente chamou aí de milagre econômico brasileiro, foi sustentada também com base no arroxo salarial. Então, existe uma fórmula aí do milagre, né? A gente até deve ter comentado com vocês que existe uma historiadora chamada Sônia Regina de Mendonça, que ela diz o seguinte: milagre seria não ter havido milagre se os militares, né, tivessem usado os mecanismos que eles utilizaram para desenvolver a economia e não tivessem alcançado o resultado que queriam, né? Então, milagre seria isso. Por quê? Porque diante dos mecanismos que foram utilizados, é óbvio que o Brasil iria crescer, né? Só que esses mecanismos que foram utilizados, no geral, foram muito nocivos para os mais pobres. Ok? Logo, o poder de compra era baixo e o custo de vida dos trabalhadores. Então, o texto aí ainda está falando da questão da crise econômica, né? Algumas indústrias faliram e isso contribuiu para elevar o número de desempregados no país. O valor da dívida externa era altíssimo, tornando-se maior a cada ano, né? Até porque uma das lógicas que os militares utilizaram quando eles viram, né, a crise do petróleo bater a porta foi se endividar, né? Ou seja, foi tentar atenuar o impacto da crise se endividando, jogando o problema para frente. Então, a dívida foi aumentando, 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 e aí ela estoura no final da década de 80, quando já nem era mais ditadura, e no início da década de 90, como eu já disse. A oposição aumentou, assim como as pressões sobre os militares. Uma das características desse período foi a criação do termo estagflação, uma combinação de estagnação econômica e inflação. Sem apoio da sociedade, os dias dos militares no poder estavam perto do fim. A crise presente no governo do general Geisel, que se estendeu por anos, atingiu o ápice no governo Figueiredo. Então, para muitos historiadores, foi o milagre econômico brasileiro que legitimou o regime militar, né? Foi aquele crescimento econômico acelerado que, para muitos historiadores, deu a condição dos militares governarem sem tanta oposição. É claro que eles tinham oposição, existiam os grupos de luta armada que faziam oposição ao regime militar, mas enquanto o crescimento econômico estava lá de vento em popa, né, a população, digamos, estava meio que de olhos fechados para o que estava acontecendo. Mas, quando o crescimento econômico também deixou de existir em virtude aí da crise internacional do petróleo, a população passou a ver mais problemas, né, do que soluções naquele governo, naquele regime, né, que durou aí cerca de 21 anos, e a Igreja Católica e a OAB, que inicialmente haviam apoiado o golpe, passaram a se colocar contra, né, o regime militar. A gente já viu isso anteriormente. Então, a sociedade, de forma geral, principalmente na década de 80, no governo João Batista Figueiredo, passou a questionar cada vez mais o regime militar, e aí, né, em 85, ele se encerraria com a eleição indireta, né, do primeiro presidente civil pós-ditadura, que no caso foi o senhor Tancredo Neves, avô do Aécio Neves. Mas o Tancredo não chegou a ser presidente porque morreu antes da posse, ganhou a eleição, mas morreu antes da posse. E quem assumiu foi o vice dele, o José Sarney. Mas isso aí a gente vai ver depois com mais detalhes, né? Porque teve toda uma questão aí na eleição. E eu quero que vocês entendam como foi a eleição
Tancredo e tal. Beleza? Então é isso, pessoal.